Olá pessoal, hoje eu estou aqui em frente à Igreja Católica de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uns insights teológicos sobre uma questão que sempre me deixou inquieto acerca do Demolidor, personagem da Marvel. Afinal de contas, por que um herói que é um cristão devoto se veste de demônio para combater o crime? Bora? Acredito que vocês já devam ter assistido a série do Demolidor na Netflix e aquele filme com Ben Affleck, né? E conheço o personagem. De todo modo, só para contextualizar assim bem rapidinho, Demolidor é um personagem criado por Stan Lee e Bill Everett e também com a colaboração de Jack Kirby, né, em 1964. Matthew Michael Murdock, ou Matt Murdock, é um personagem que fica cego com os demais sentidos aguçados por conta de um acidente radioativo e atua como advogado. Então, de cara, já tem um tema interessante aqui, que é o fato de o personagem personificar a ideia de justiça cega, né? Isto é, de que a justiça precisa ser cega porque ela não pode privilegiar um lado em detrimento ao outro, né? Por isso, o símbolo da justiça é justamente a venda nos olhos, né? E a balança, para garantir a equidade do julgamento, né? Claro que isso já suscita a pergunta: em que medida a justiça é realmente cega nas histórias do Demolidor? Ou quais são os tensionamentos que as histórias provocam sobre a justiça e o sistema jurídico, né, que as sociedades democráticas em geral adotam? Afinal, sistema jurídico e justiça não possuem necessariamente convergência, não é? Mr. Quesada, for your sake, I hope justice is found here today. Before justice finds you. E para quem não sabe, o nome do Demolidor em inglês, né, significa Daredevil, né? Aliás, Daredevil, né, que significa demônio ousado, que em português recebeu o nome de Demolidor provavelmente para ter mais aceitação junto ao público, né? As histórias se passam num bairro da cidade de Nova York que se chama Hell's Kitchen, Cozinha do Inferno, na ilha de Manhattan. Os personagens da série, para se referir ao herói, o chamam de o demônio da Cozinha do Inferno. Também é importante dizer que sua melhor expressão audiovisual até o momento, em termos de aproximação aos quadrinhos, de adaptação das histórias, né, é a série da Netflix, né, que teve 3 temporadas e um spin-off, né, e foi estrelada então por Charlie Cox. Mas nós também tivemos a participação do Demolidor no filme O Julgamento do Incrível Hulk, né, que foi um dos filmes de reunion para a TV da série do Incrível Hulk. David Belson? Yes. I'm Matt Murdock. I'm an attorney. I'm very interested in your case. O Demolidor foi, naquela ocasião, então, protagonizado por Rex Smith. E nós tivemos também, então, né, como eu já mencionei, a versão do Ben Affleck e do Scott Terra, né, do Demolidor, no filme dirigido por Mark Steven Johnson, de 2003. Pois bem, vamos falar da pergunta tema desse vídeo: por que um herói que é um cristão devoto se veste de demônio para combater o crime? É uma análise pessoal, né? Então, se vocês têm outras leituras disso, deixem nos comentários, que eu gostaria muito de saber, tá certo? Acredita no diabo, padre? Primeiro, então, a ideia de demônio no Demolidor é uma ideia estética, né, a princípio, porque não tem a ver com religião em si ou com elementos do universo simbólico cristão que traduzam a ideia de demônio, né, como associamos regularmente. Porque, afinal de contas, né, Matt Murdock é humano, certo? Então, o Demolidor não é Hellboy, né? Naturalmente que a figura de um demônio assusta. Então, na mesma linha da estética, é um mecanismo de proteção, de infligir medo aos criminosos,
né, que são supersticiosos. Segundo, o ponto-chave de ele se fantasiar de demônio como cristão está antes relacionado, a meu ver, a duas coisas. Em como ele entende a sua missão a partir da sua fé e como essa compreensão reflete a ideia de justiça. Vamos por partes então. Bom, Matt Murdock é advogado. Logo, ele atua em consonância com o sistema judiciário. Ora, em linhas gerais, o sistema judiciário surge para garantir o mínimo de funcionamento da sociedade, né? Afinal, seres humanos provocam danos uns aos outros e a lei surge como uma forma de estabelecer e regulamentar o funcionamento correto e adequado da sociedade, certo? O sócio e eu estamos tendo algumas discordâncias sobre a direção da Nelson e Murdock. Eu acho que estamos aqui para defender os inocentes. E eu acho que os inocentes incluem todos que ainda não foram condenados por um crime. Sabe? Como a lei estabelece. Ele tende a usar terminologia rebuscada. Desse modo, as leis atuam para tentar restituir ou trazer um equilíbrio para o funcionamento dessa sociedade, para não criar um ciclo infinito de vingança. As leis surgem para poder frear essa vingança, né? Para não cometer uma nova injustiça, se cria um sistema que garanta o que realmente aconteceu e a descrição dos atores envolvidos, né? Então serve para dar uma segurança. Claro que as pessoas se apropriam da lógica do sistema e enganam esse sistema, né? E aí, uma das ações recorrentes que as histórias do Demolidor contam e que são até utilizadas no filme e na série é o fato de que o Demolidor utiliza seu dom para saber, por exemplo, se alguém está cometendo perjúrio, né? Ou não. Isto é, se alguém está mentindo ou não no tribunal, né? O Demolidor arroga para si o último crivo, né? Se o sistema falha, ele está lá para garantir que o ato não continue. Ele arroga para si o mecanismo de compensação na falha do sistema judiciário. E isso traz um desafio para o herói, porque ele tem que confiar muito nos seus poderes e no seu senso pessoal. Porque, afinal, qual é a garantia que ele não se engane ou que ele não esteja ciente de todos os fatos? Daí o que acontece nesse caso, né? O que acontece, na verdade, daí nas histórias do Demolidor, é a transposição do sistema coletivo estatal para o sistema individual de julgamento. Não pode se responsabilizar, Matt. Você fez tudo o que podia. Muita coisa que provavelmente nem deveria. E aqui estamos. Em outra parte, convém destacar que nos textos bíblicos há várias noções de justiça, mas a gente pode dizer que há duas ideias bíblicas principais. A primeira tem a ver com a ira de Deus, que é uma leitura que a gente faz de um Deus que, de certa forma, pune, né? Ele é mais rigoroso com a lei, punição, julgamento, as pessoas se sentem realmente temerosas a Deus, né? A fé tem um elemento coercitivo, tem um temor, né? Ela tem em si um Deus compromissado com a libertação de seu povo, mas numa relação de temor. Já a partir de Jesus Cristo, que seria a segunda ideia de justiça, a relação de temor é vista de outra perspectiva. Não é mais a ira que é enfatizada, mas sim a doação e o sacrifício de Deus que é ressaltado. Tanto é que as diretrizes para a justiça serão o mandamento do amor, as boas-aventuranças, que são os parâmetros a partir dos quais, segundo a proposta de Jesus, deveriam se pautar a convivência social. De todo modo, como todo cristão, por receber dons, ele sente que ele foi incumbido dessa missão. Ele tem que fazer, tem que atender ao chamado, né? Por ter sido agraciado com os dons. Acidente. Quando criança, achava que era a vontade de Deus. Achava. Ele criou cada um de nós com um propósito, não é? Uma razão de ser. O risco, quando ele assume o manto do herói, é o fato de ele acabar se portando como juiz. Porque, como dissemos, quem disse que o julgamento moral dele está correto? Quem garante que ele não está só promovendo vingança? Como ele pode ter certeza de que ele vai acertar? Não acredito que tenha ido encontrar essa mulher para saber como matar um homem. Acho que talvez
tenha ido buscar uma razão para não fazê-lo. E aqui reside em como eu entendo o motivo pelo qual ele se transveste de demônio. Porque ao assumir o manto do demônio ousado, ele está representando ações que ele condenaria moralmente, tanto em termos de fé, como também em termos da profissão dele como advogado. Então, o demolidor se veste como demônio porque ele se coloca como uma negação de si mesmo para fazer acontecer o que ele entenderia como correto, como justo. Ele não concorda com a violência, com o assassinato, mas ele vai ser violento, ele vai matar inclusive, para fazer valer a ideia de justiça que ele carrega e que ele sente chamado para realizar. Por isso, a ideia de demônio. Não estou buscando penitência pelo que fiz, padre. Eu estou aqui pedindo perdão pelo que ainda vou fazer. Bem, é assim que eu penso que podemos compreender o Demolidor como um herói cristão que se veste de demônio. Claro que toda essa leitura, como eu disse, é uma análise pessoal a partir da teologia e a partir de uma análise aí de todo o universo ficcional já criado em torno do Demolidor. Bem, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abraços e até uma próxima vez. Pausa para ambulância. Não é a ilha de Manhattan, mas está movimentado tanto quanto.